Capítulo 6. Fauchelevent. O Sr. Madeleine passava uma manhã por certa ruazinha não calçada de Montreuil-sur-Mer, ouviu um barulho e percebeu a alguma distância um agrupamento de curiosos. Dirigiu-se para lá. Um pobre velho, chamado Fauchelevent, acabará de ficar preso sob uma carroça, cujo cavalo se achava estirado no chão. Esse Fauchelevent era um dos raros inimigos que o Sr. Madeleine ainda tinha por essa época. Quando Madeleine chegará a Montreuil-sur-Mer, Fauchelevent, antigo tabelião e camponês bastante instruído, possuía um pequeno comércio que começava a não ir muito bem. Fauchelevent havia visto esse simples operário enriquecer, enquanto ele, com toda a sua instrução, se arruinava. Isso o enchera de inveja e, na ocasião, fizera tudo o que podia para prejudicar Madeleine. Depois viera a inevitável falência e, velho, não possuindo senão uma carroça e um cavalo, e além de tudo sem família e sem filhos, fizera-se carroceiro para viver. O cavalo estava com as duas pernas quebradas e não podia ficar de pé. O velho ficará preso entre as rodas. A queda tinha sido tão desastrada que todo o peso da carroça lhe recaíra sobre o peito. E a carroça estava bem carregada. Fauchelevent lançava gritos lancinantes. Já haviam tentado socorrê-lo, mas em vão. Um esforço mal dirigido, uma ajuda infeliz ou uma sacudidela em falso poderiam matá-lo. Era impossível salvá-lo caso não se levantasse a carroça por baixo. Javert, que havia chegado no momento do acidente, mandou que procurassem uma cabria. Foi então que chegou o Sr. Madeleine. Todos se afastaram respeitosamente. "Socorro!" gritava o velho Fauchelevent. "Não haverá por aí alguma boa alma que socorra este velho?" O Sr. Madeleine voltou-se para os circunstantes. "Alguém tem por aí um mecanismo que sirva para levantar pesos?" "Foram ver se acham algum", respondeu um camponês. "Quanto tempo levará para chegar?" "Foram a Flachot, o lugar mais próximo. Lá há um ferrador, mas antes de um quarto de hora não estarão de volta." "Um quarto de hora!" exclamou Madeleine. Havia chovido no dia anterior, o chão estava encharcado, a carroça cada vez mais se afundava na lama, comprimindo horrivelmente o peito do velho carroceiro. Era evidente que em 5 minutos teria as costelas partidas. "Não é possível esperar por um quarto de hora", disse Madeleine aos camponeses que o olhavam. "Mas não há outro remédio. Então será tarde demais. Não estão vendo que a carroça está afundando? Olhem, debaixo da carroça há lugar suficiente para que um homem entre e a suspenda com os ombros, quanto basta para tirar dali o pobre velho. Há por aqui alguém que tenha força e bom coração? Ganhará 5 luíses de ouro." Ninguém se mexeu. 10 luíses, disse Madeleine. Os assistentes abaixaram os olhos. Um deles murmurou: "Seria preciso ser forte como o diabo, e ainda com risco de ficar esmagado." "Vamos", continuou Madeleine, 20 luíses. Ninguém respondeu. "Não é por falta de boa vontade", disse uma voz. O Sr. Madeleine voltou-se e reconheceu Javert. Não o havia percebido quando se aproximara. Javert continuou: "Falta-lhes força. Seria necessário ser um homem terrível para realizar a façanha de levantar uma carroça como aquela nas costas." Depois, olhando fixamente para o Sr. Madeleine, prosseguiu, sublinhando palavra por palavra: "E Sr. Madeleine, só uma vez conheci um homem capaz de fazer o que o senhor está pedindo." Madeleine estremeceu. Javert acrescentou ainda, com ar de indiferença, mas sem tirar os olhos de Madeleine, e era um forçado. "Ah!" disse Madeleine. "Das galés de Toulon." Madeleine empalideceu. Nesse meio tempo, a carroça continuava a se atolar lentamente. Fauchelevent dava gritos horríveis: "Estou sufocando! Socorram-me! Tirem-me daqui! Façam alguma coisa!" Madeleine olhou ao redor. "Não há mesmo quem queira ganhar 20 luíses e salvar esse pobre velho?" Ninguém disse palavra.
Javert replicou, até hoje só vi um homem capaz de substituir um guindaste, era um forçado. Vou morrer esmagado! Gritava o pobre velho. Madeleine levantou a cabeça, encarou os olhos de falcão de Javert, sempre fixos em sua pessoa, olhou os camponeses imóveis e sorriu tristemente. Depois, sem nada dizer, pôs-se de joelhos, e, antes mesmo que a multidão tivesse tempo de dizer qualquer coisa, já estava debaixo da carroça. Foi um horrível momento de expectativa e de silêncio. Puderam ver Madeleine quase de bruços, sob aquele peso enorme, tentar por 2 vezes apoiar-se sobre os joelhos e os cotovelos. Gritavam-lhe: "E Sr. Madeleine! Saia daí!" Até Fauchelevent lhe dizia: "E Sr. Madeleine! Vá-se embora! Tenho mesmo que morrer! Deixe-me! O senhor vai ficar esmagado também!" Madeleine não respondia. Os assistentes estavam ofegantes. As rodas continuavam a afundar cada vez mais, e já era quase impossível que Madeleine pudesse sair de onde estava. De repente, viram todo aquele peso estremecer. A carroça levava-se lentamente e metade das rodas já estava fora da lama. Ouviram então uma voz abafada que gritava: "E ajudem depressa! Ajudem!" Era Madeleine, que acabava de fazer um último esforço. Todos correram a ajudá-lo. A abnegação de um só deles seria suficiente para encorajar todos os outros. A carroça foi levantada por 20 braços. O velho Fauchelevent estava salvo. Madeleine levantou-se. Estava pálido, embora lavado em suor. Suas roupas estavam rasgadas e cobertas de barro. Todos choravam. O velho beijava-lhe os joelhos, chamando-o de Deus. Madeleine tinha no rosto não sei que expressão de sofrimento feliz e celestial, ao mesmo tempo que olhava tranquilamente para Javert, que não o perdeu de vista por um instante sequer. Capítulo 7. Fauchelevent torna-se jardineiro em Paris. Fauchelevent, ao cair, deslocara uma rótula. O Sr. Madeleine transportou-o a uma enfermaria que havia organizado para seus operários no próprio edifício da fábrica, servida por irmãs de caridade. No dia seguinte, o carroceiro encontrou uma nota de 1000 francos na mesinha de cabeceira com estas palavras escritas pelo próprio Sr. Madeleine: "Compro-lhe a carroça e o cavalo." A carroça estava quebrada, e o cavalo já havia morrido. Fauchelevent se restabeleceu, mas o joelho ficou defeituoso. Madeleine, com as recomendações das irmãs de caridade e de seu vigário, empregou o bom homem como jardineiro num convento de freiras no bairro de Saint-Antoine, em Paris. Algum tempo depois, o Sr. Madeleine foi nomeado maire. A primeira vez que Javert o viu revestido da faixa que lhe conferia a máxima autoridade da cidade, sentiu essa estranha comoção, própria de um cão de fila que farejasse um lobo oculto sob as vestes de seu dono. A partir desse momento, evitou o mais que pôde. Quando as necessidades do serviço o exigiam imperiosamente, e ele não podia deixar de se encontrar com o maire, falava-lhe com profundo respeito. A prosperidade criada em Montreuil-sur-Mer pelo Sr. Madeleine tinha, além dos sinais evidentes que já indicamos, outro sintoma que, por não ser tão evidente, não deixava de ser menos significativo. É coisa infalível. Quando a população sofre, quando falta trabalho, quando o comércio é fraco, o contribuinte resiste aos impostos por penúria, deixa que se expirem os prazos estabelecidos e o Estado gasta somas enormes com as ações judiciais e arrecadação. Quando há trabalho e a cidade está feliz e rica, o imposto é pago com boa vontade, com poucas despesas para o Estado. Pode-se até dizer que a miséria ou a riqueza pública tem um termômetro infalível, que são as quantias pagas pelo Estado na arrecadação dos impostos. Em 3 anos, essas despesas foram reduzidas de 3/4 no distrito de Montreuil-sur-Mer, o que o fazia citado frequentemente com destaque entre os demais por Villèle, então ministro das Finanças. Essa era a situação do lugar quando Fantine voltou à sua terra natal. Ninguém mais se lembrava dela. Felizmente, a porta da fábrica do Sr. Madeleine era como que um rosto amigo.
Apresentou-se e foi admitida na oficina das mulheres. O novo trabalho lhe era inteiramente desconhecido, e não podia, portanto, adaptar-se logo de início, ganhando muito pouco por dia, mas, enfim, já era o suficiente, ganhava algo com que viver. Capítulo 8. Madame Victorine gasta 30 francos pelo bem da moral. Quando Fantine viu que podia se sustentar, teve um momento de alegria. Viver honestamente do próprio esforço, que graça sobrenatural! E, realmente, voltou-lhe o antigo gosto pelo trabalho. Comprou um espelho, alegrou-se de ver sua juventude, seus lindos cabelos, seus dentes bonitos, esqueceu muita coisa, não se preocupava senão com Cosette pelo futuro talvez melhor, era quase feliz. Alugou um pequeno quarto e o mobilou a crédito sobre seu trabalho futuro, resto, ainda, dos maus hábitos adquiridos. Não podendo dizer que era casada, tomou muito cuidado, como já o deixamos perceber, para não falar da filhinha. No começo, como vimos, pagava com toda a exatidão os Thénardier. Como só sabia assinar o próprio nome, era obrigada a lhes escrever por intermédio de um escrivão público. E, como escrevia frequentemente, não houve quem não o notasse. Começaram a murmurar na oficina das mulheres que Fantine escrevia cartas e que tinha um passado. Não existe gente mais curiosa para espionar a vida alheia que os que não têm com ela relação alguma. Por que esse homem só chega à noitinha? Por que fulano não pendura a chave no prego às sextas-feiras? Por que Cicrano só anda pelas ruas mais estreitas? Por que aquela mulher sempre desce da carruagem um pouco antes de chegar em casa? Por que mandou comprar um bloco de papel de carta quando é a proprietária de uma papelaria? Etc, etc. Existem seres que, para decifrar esses enigmas, que afinal nada tem a ver com eles, gastam mais dinheiro, esbanjam mais tempo, fatigam-se 10 vezes mais do que seria necessário para fazer 10 boas ações, e isso gratuitamente, por simples prazer, sem receber dessa curiosidade outro benefício que a própria curiosidade. Seguirão este ou aquele durante dias inteiros, montarão guarda durante horas e horas pelas esquinas ou nos vãos das portas, à noite, no vento ou na chuva, subornarão mensageiros, corromperão cocheiros e lacaios, pagarão a uma camareira, empregarão um porteiro. Por quê? Por nada. Pela vontade de ver, de saber, de desvendar os segredos alheios, impelidos pelo prurido de falar mal. E, frequentemente, uma vez conhecidos esses segredos e desvendados completamente esses enigmas, seguem-se os inevitáveis duelos, catástrofes e falências, famílias arruinadas, existências aniquiladas, para a grande alegria dos que descobriram tudo desinteressadamente por puro instinto. Que coisa mais triste! Algumas pessoas são mais unicamente pela necessidade de falar. Sua conversação, simples loquacidade de salão ou diz que diz das salas de espera, é como essas lareiras que num instante consomem toda a lenha, elas precisam de grande quantidade de combustível, e o combustível é a vida alheia. Por isso, seguiram os passos de Fantine. Além de tudo, mais de uma invejava-lhe os cabelos loiros e a brancura dos dentes. Notaram que na oficina, no meio das companheiras, ela se escondia frequentemente para enxugar uma lágrima. Era quando pensava em sua filhinha ou, quem sabe, no homem que tanto amara. Romper com as sombras que nos ligam ao passado é trabalho doloroso. Constataram que ela escrevia pelo menos 2 vezes por mês sempre para o mesmo lugar. Chegaram a descobrir o endereço e Sr. Thénardier, estalajadeiro em Montfermeil. Na taberna, puxaram pela língua do escrivão público, pobre velho que não podia encher o estômago de bom vinho sem esvaziar a bolsa de segredos. Logo souberam que Fantine tinha uma filha. Devia ser, portanto, uma espécie de prostituta. Encontraram uma comadre qualquer que se prontificou a ir a Montfermeil. Ela falou com os Thénardier e contou ao voltar: gastei 35 francos, mas agora estou com a consciência tranquila, e eu vi a criança. A bisbilhoteira, que tivera a coragem de fazer tal coisa, era uma megera, guardiã e sentinela da virtude do próximo. Victorine tinha 56 anos e usava a dupla máscara da feiura e da velhice.
voz de cabra e espírito caprino. Coisa de admirar, essa velha também havia sido jovem. Em sua mocidade, em pleno 93, casara-se com um monge que fugira do claustro, barrete frígio à cabeça, passando assim dos Bernardos para os Jacobinos. Era seca, ríspida, angulosa, espinhosa, quase peçonhenta, sempre se lembrando do monge de quem ficará viúva e que a tinha domado e subjugado bastante. Era uma ortiga em que se viam as marcas da batina. Com a restauração, tornará-se beata, e com tanta intensidade que os padres lhe perdoaram a história do monge. Tinha uma pequena fortuna que legara ruidosamente a uma comunidade religiosa. Era muito bem vista pelo bispo de Arras. Essa me. Victor-Nien, portanto, foi até Montfermeil e voltou dizendo, e eu vi a criança. No entanto, tudo isso levou tempo para ser feito e Fantine já estava empregada na fábrica havia mais de um ano quando, numa manhã, o chefe da oficina mandou-lhe, da parte do Sr. Maire, a quantia de 50 francos, dizendo-lhe que ela não fazia mais parte da oficina e convidando-a, também da parte do Sr. Maire, a deixar a cidade. Foi precisamente nesse mês que os Thénardier, depois de terem exigido 12 francos mensais, em lugar de 6, aumentaram a mensalidade para 15 francos. Fantine sentiu-se esmagada. Não podia sair da cidade, pois ainda não havia pago o aluguel do quarto e os móveis. 50 francos não eram suficientes para liquidar essas dívidas. Balbuciou algumas palavras de súplica. A vigilante deu-lhe a entender que devia sair imediatamente da oficina. Afinal, Fantine era uma operária medíocre. Acabrunhada, mais pela vergonha do que pelo desespero, deixou a fábrica e trancou-se em seu quarto. Agora o seu pecado era conhecido de todos. Não sentiu forças para dizer uma palavra. Aconselharam-na a se avistar com o Maire, mas não teve coragem. O Maire dava-lhe 50 francos, porque era bom, e a expulsava porque era justo. Submeteu-se, pois, à sentença. Capítulo 9. O êxito de Madame Victor-Nien. A viúva do monge, portanto, foi boa para alguma coisa. Mas o Sr. Madeleine não chegou a saber nada do que se passará. A vida está cheia dessas ligações de acontecimentos. O Sr. Madeleine tinha por hábito jamais entrar na oficina das mulheres. Ele pusera à frente dessa oficina uma mulher já idosa, recomendada pelo pároco, tinha absoluta confiança nessa vigilante, pessoa realmente respeitável, firme, justa, cheia da caridade que consiste em dar, mas não possuindo no mesmo grau a caridade que consiste em compreender e perdoar. O Sr. Madeleine delegava-lhe todos os poderes. Os melhores homens são muitas vezes forçados a agir desse modo. Foi com essa autoridade e com a plena convicção de que estava agindo bem que a vigilante instaurara o processo, julgara-o, condenara e executará Fantine. Quanto aos 50 francos, tirara-os de uma verba que Madeleine lhe confiava para dar esmolas e socorrer os operários necessitados, da qual não tinha que dar contas. Fantine ofereceu-se como criada, andando de casa em casa. Ninguém a quis receber. Não havia podido deixar a cidade. O vendedor de móveis usados, para o qual ainda estava devendo, lhe havia dito, e se você for embora, mando-a aprender como ladra. O proprietário, para o qual devia o aluguel do quarto, dissera-lhe, você é jovem e bonita, pode muito bem arranjar dinheiro. Dividiu, portanto, os 50 francos entre o proprietário e o Adelo, entregou a este último 3/4 partes da mobília, ficando com o estritamente necessário, e viu-se, afinal, sem trabalho, sem profissão, não tendo mais que a cama, e ainda perto de ter 100 francos em dívidas. Pôs-se a fazer camisas grosseiras para os soldados da guarnição, ganhando 12 soldos por dia. Somente a filha custava-lhe 10 soldos diários. Foi a partir de então que começou a atrasar o pagamento com os Thénardier. No entanto, uma velhinha que lhe acendia vela, quando à noite voltava ao seu quarto, pôs-se a ensinar-lhe a arte de viver na miséria. Viver do pouco que se tem ainda não é viver de nada. São dois compartimentos bem diferentes, o primeiro é escuro, o segundo, completamente negro.
Fantine aprendeu como se faz para passar sem lume durante o inverno, como renunciar a um passarinho que lhe consome um vintém de alpiste cada 2 dias, como transformar uma saia em cobertor e um cobertor em saia, como poupar as velas tomando as refeições à luz que vem da janela do vizinho. É quase impossível saber se tudo que certas frágeis criaturas, envelhecidas na indigência e na honestidade, conseguem tirar de um soldo, o que constitui um verdadeiro talento. Fantine adquiriu essa maravilhosa capacidade e criou um pouco de coragem. Por essa época, ela dizia a uma vizinha, Lora. Digo para mim mesma, se eu dormir apenas 5 horas, e empregar o resto do dia nas minhas costuras, chegarei bem depressa a ganhar o suficiente para o pão. Além disso, quando se está triste, come-se menos. Afinal, sofrimentos, inquietações, um pouco de pão de um lado, muitas preocupações de outro, tudo isso serve para me alimentar. Em meio a toda essa penúria, ser mãe de uma criança tornava-se uma estranha felicidade. Pensou em mandá-la buscar. Mas não. Fazê-la partilhar de todas as suas privações? Além disso, estava devendo aos Thénardier. Como acertar as contas? E a viagem? Onde arranjar dinheiro para pagá-la? A velha, que lhe havia dado o que poderíamos chamar de aulas de miséria, era uma santa mulher chamada Marguerite, devota, no bom sentido da palavra, pobre e caridosa para com os pobres e até para com os ricos, sabendo o suficiente para poder acenar Marguerite e, sobretudo, crendo em Deus, o que é a verdadeira ciência. No submundo em que vivia, há excelentes virtudes que um dia estarão bem no alto, pois esta vida tem um amanhã. Nos primeiros tempos Fantine sentia-se tão envergonhada que não ousava sair de casa. Quando andava pelas ruas, percebia claramente que todos se voltavam para vê-la, apontando-a com o dedo. Todos a olhavam, mas ninguém a cumprimentava, o desprezo amargo e frio dos transeuntes penetrava-lhe a carne como uma rajada de vento gelado. Parece até que nas pequenas cidades uma infeliz está completamente nua sob o sarcasmo e a curiosidade de todos. Em Paris, pelo menos, ninguém a conheceria, e essa obscuridade seria o seu melhor abrigo. Oh! Como desejou ir para Paris! Impossível. Era preciso acostumar-se à indiferença geral, como se havia acostumado à pobreza. Aos poucos foi tomando coragem. Passados 2 ou 3 meses, pôs de lado a vergonha e começou a sair como se nada houvesse acontecido. Que me importa, dizia Fantine. Ia e vinha de cabeça erguida, sorrindo amargamente, sentindo-se quase uma descarada. Às vezes, de sua janela, Victorine a via passar, reparando com cuidado na miséria daquela criatura que graças a ela tinha sido colocada no seu devido lugar, e se felicitava. Os maus têm uma maneira sinistra de ser felizes. O excesso de trabalho deixava Fantine cansada, a tossezinha seca que tinha aumentava. Ela dizia às vezes à sua vizinha Marguerite, veja como minhas mãos estão quentes. Contudo, pela manhã, quando penteava com um velho pente quebrado os cabelos que lhe escorriam pelos ombros como fios aveludados, Fantine tinha 1 minuto de alegre coqueteria. Capítulo 10 Continua o êxito de Madame Victorine. Fantine deixará a oficina nos fins do inverno, passou-se o verão, novo inverno chegou. Dias muito curtos, e consequentemente, menos tempo para trabalhar. No inverno não há calor, não há luz, não há sol, a tarde parece emendar-se com a manhã, nevoeiro, crepúsculo, os vidros da janela tornam-se foscos e quase não se veem as coisas. O céu é um respiradouro. O dia, um subterrâneo. O sol parece um miserável. Que estação horrível! O inverno transforma em pedra a água do céu e o coração do homem. Os credores não a abandonavam. Fantine não ganhava quase nada. As dívidas aumentavam. Os Thénardier, mal pagos, escreviam-lhe a todo instante cartas que a enchiam de apreensão, forçando-a a gastar ainda mais com o correio. Um dia, escreveram-lhe que a pequena estava praticamente nua no frio que fazia e tinha necessidade de uma saia de lã,
sendo portanto preciso que a mãe enviasse pelo menos 10 francos para comprar-lhe agasalho. Recebeu a carta e passou todo o dia a amarrotá-la entre as mãos. À noite, foi a um barbeiro, que morava na esquina de sua rua, e aí desenrolou sua admirável cabeleira loura que lhe chegava até os rins. "Que lindos cabelos!" exclamou o barbeiro. "Quanto daria por eles?" perguntou Fantine. 10 francos. Pode cortá-los. Comprou uma saia de lã e a mandou para sua filhinha. Isso deixou os Thénardier furiosos. Era dinheiro que eles queriam. Deram a saia para Éponine. A pobre cotovia continuou a tremer de frio. Fantine pensava, e minha filha não sente mais frio. Vestia com os meus cabelos. Usava, então, toucas redondas, que lhe escondiam os cabelos cortados e ainda faziam parecer bonita. No coração de Fantine, davam-se perigosas mudanças. Quando percebeu que já não podia pentear-se, começou a odiar tudo o que a rodeava. Por longo tempo participou da veneração geral em que era tido o Sr. Madeleine, contudo, à força de repetir continuamente para si mesma que fora ele quem a expulsara e que ele era a causa de sua desgraça, passou a odiá-lo igualmente, sobretudo a ele. Quando passava diante da fábrica, principalmente nas horas em que os operários estavam na porta, fingia rir e cantar. Uma antiga operária, que uma vez a viu rindo e cantando dessa maneira, disse: "Essa moça vai acabar mal." Fantine arranjou um amante, o primeiro que encontrou, um homem a quem não amava, simplesmente por fanfarrice, com o coração cheio de raiva. Era um coitado, uma espécie de músico mendigo, um ocioso, um vagabundo que a espancava e que a deixou do mesmo modo como ela o aceitara, com desprezo. Fantine, porém, adorava a filhinha. Quanto mais ela se afundava no vício, quanto maior era a escuridão que se fazia a seu redor, mais esse pequeno anjo brilhava em sua alma. Dizia: "Quando eu for rica, trarei Cosette para junto de mim", e punha-se a rir. A tosse nunca a abandonava, tinha continuamente as costas suadas. Um dia, recebeu do Thénardier uma carta nestes termos: "Cosette caiu doente com uma febre que está agraçando por esta região, febre miliar, como dizem. Os remédios necessários são caros. Os gastos são muitos, a doença pode ser a nossa ruína, não podemos tirar mais de nosso dinheiro. Se não mandar 40 francos dentro de 8 dias, a menina morrerá." Pôs-se a gargalhar e disse à sua velha vizinha: "Ah! Mas eles são formidáveis. 40 francos. Nem mais nem menos. 2 Napoleões. Onde querem que eu os arranje? Será que esses camponeses não pensam?" Depois foi até a escada, para perto de uma fresta, e releu a carta. Em seguida, desceu a escada e saiu correndo e pulando, rindo sem parar. Alguém que a encontrou lhe disse: "Que aconteceu, que está tão alegre?" Respondeu: "É por causa de uma carta boba que me escreveu uma gente do campo. Querem que eu lhes mande 40 francos. Que gente mais imbecil!" Passando pela praça, percebeu um agrupamento de gente ao redor de uma carruagem estranha, de cuja boleia um homem, de pé, vestido de vermelho, falava em altas vozes. Era um dentista de feira, oferecendo ao público dentaduras completas, analgésicos, pós e elixires. Fantine misturou-se ao grupo e pôs-se a rir como os outros daquela discurseira cheia de gírias e frases bonitas para agradar a todos. O dentista, vendo o riso de tão bela rapariga, exclamou de repente: "Você aí que está rindo, você tem belos dentes. Se quiser vender-me seus dentes, pago-lhe 2 Napoleões de ouro." "O quê?" perguntou Fantine. 2 Napoleões. Resmungou uma velha desdentada que lá estava. "Esta é que é feliz." Fantine afastou-se, tapando os ouvidos para não ouvir a voz enrouquecida do homem que lhe gritava: "Reflita bem, beleza. 2 Napoleões servem para muita coisa. Se mudar de ideia, venha à noite ao albergue do Tombadilho de Prata, onde estou hospedado." Fantine voltou furiosa para seu quarto e contou o ocorrido à sua boa vizinha Marguerite: "E a senhora está entendendo?
Não é então um miserável? Como podem deixar um homem desses andar pelas cidades? Arrancar-me os dentes da frente. Com que cara eu iria ficar? Os cabelos tornam a crescer, mas os dentes. Que homem horroroso! Preferiria jogar-me de cabeça da altura de um quinto andar. Ele me disse que estaria esta noite no tombadilho de prata. E quanto oferecia? Perguntou Marguerite. 2 napoleões. 40 francos. Isso mesmo, disse Fantine, 40 francos. Ficou pensando e pôs-se a trabalhar. Ao cabo de um quarto de hora, deixou a costura e foi reler a carta do Thénardier na escada. Quando voltou, disse a Marguerite, que trabalhava ao seu lado, e a senhora sabe o que é febre miliar. Sei, respondeu a velha, é uma doença. É preciso muito remédio para curá-la? E, se precisa, e remédios fortes. Como se pega essa doença? Assim, por acaso. Isso também dá em crianças. Sobretudo nas crianças. Elas podem morrer dessa doença? É muito frequente. Fantine saiu, foi novamente à escada e leu a carta pela terceira vez. À noite, desceu e viram-na dirigir-se para os lados da rua de Paris onde estavam os albergues. No dia seguinte, como Marguerite costumava entrar em seu quarto antes da aurora, pois ambas trabalhavam juntas para gastar uma única vela, encontrou Fantine sentada na cama, pálida, gélida. Não havia dormido. A touca caíra-lhe sobre os joelhos. A vela ardera por toda a noite e quase chegava ao fim. Marguerite parou à porta, assustada com tamanha desordem e exclamando: senhor! A vela quase se acaba. Deve ter acontecido alguma coisa. Depois olhou para Fantine, que lhe mostrava a cabeça quase sem cabelos. De um dia para outro envelhecera há mais de 10 anos. Jesus! Disse Marguerite, que tem você, Fantine? Nada. Respondeu. Pelo contrário, minha filhinha não vai morrer dessa terrível doença por falta de remédios. Estou muito contente. Enquanto assim falava, mostrava a boa velha os 2 napoleões que brilhavam sobre a mesa. Jesus! Disse Marguerite. Mas isso é uma fortuna. Onde arranjou esses luíses de ouro? Ganhei-os, respondeu Fantine. E pôs-se a sorrir. A vela iluminava-lhe o rosto. Era um sorriso ensanguentado. Uma saliva avermelhada sujava-lhe os cantos dos lábios, na boca aparecia um buraco escuro. Os 2 dentes superiores tinham sido arrancados. Mandou os 40 francos para Montfermeil. No fim de contas tudo aquilo não passava de uma astúcia do Thénardier para conseguir dinheiro. Cosette não estava doente. Fantine atirou o espelho pela janela. Havia tempo que se havia mudado do quarto do segundo andar para um cubículo mal fechado sob o teto. Era um sótão cujo forro fazia ângulo com o telhado, machucando-lhe continuamente a cabeça. O pobre não pode chegar até o fim de seu quarto, nem ao fim de seu destino, sem se curvar cada vez mais. Não tinha mais a cama, restavam-lhe um farrapo que chamava de cobertor, um colchão estendido no assoalho e uma cadeira quebrada. Uma pequena roseira que ela cultivava fora abandonada a um canto e morrera. No outro canto havia uma moringa que gelava no inverno, onde os diferentes níveis da água continuavam marcados pelos círculos de gelo. Perderá a vergonha e a vaidade. Era o último sinal. Saía à rua com toucas sujas. Fosse por falta de tempo ou por indiferença, não remendava mais a própria roupa. À medida que o calcanhar das meias se ia rasgando, puxava-as cada vez mais para dentro dos sapatos. Pôde-se perceber isso pelas pregas perpendiculares das meias assim esticadas. Remendava o espartilho, já velho e muito usado, com pedaços de chita que se rompiam ao menor movimento. As pessoas para as quais ainda devia algum dinheiro faziam escândalo e não lhe davam sossego. Encontrava-as pela rua e tornava a encontrá-las na escada de seu tugúrio.
Passava a noite chorando e pensando. Tinha os olhos muito brilhantes e sentia uma dor fixa nas espáduas, mais ou menos na altura da omoplata esquerda. Tossia muito. Odiava profundamente o Sr. Madeleine, mas não dizia palavra. Costurava 17 horas por dia, mas o chefe dos trabalhos da prisão, que fazia trabalhar as prisioneiras quase de graça, fez com que automaticamente os preços baixassem, reduzindo o salário das costureiras livres para 9 soldos. 17 horas de trabalho a 9 soldos por dia. Seus credores ficavam cada vez mais intransigentes. O Adelo, que lhe tirara quase todos os móveis, lhe dizia: "Quando vai me pagar, descarada?" Que queriam que ela fizesse, santo Deus? A infeliz sentia-se perseguida, e em seu íntimo desenvolvia-se o instinto do animal selvagem. Por essa mesma época, Thénardier escrevia-lhe dizendo que, decididamente, havia esperado com demasiada paciência e que precisava imediatamente de 100 francos, senão, poria Cosette para fora de casa, ainda convalescente da terrível moléstia, abandonando-a ao frio dos caminhos, que fosse para onde quisesse, e morresse, se esse era o seu desejo. 100 francos, pensou Fantine. Mas onde encontrar um emprego que lhe rendesse 100 soldos por dia? Coragem! Disse ela. Vendamos o resto. E a coitada entregou-se à prostituição.